muito bem. Então, já fomos para a missa. Então, vamos lá. Pegamos os 10 mandamentos. O que é a missa? Né? Da onde veio essa missa? Onde é que ela se coloca na história? Né? Bom, a gente viu que Jesus ele funda a igreja, ele pega Pedro, nomeia Pedro como primeiro papa, ele morre, ressuscita e diz, vai vir o Espírito Santo, que vai acompanhar vocês até o fim dos tempos. E o poder das trevas não reinará sobre ela. Ou seja, a igreja é uma certeza que Deus nos deu, que ela vai estar firme e forte até o fim do mundo. Então, é uma das poucas coisas concretas que a gente pode confiar na vida, é a igreja. Não quer dizer que os homens não errem, os homens podem errar, mas a igreja de Cristo, ela sempre vai caminhar e nos levar para o céu, tá bom? Em Pentecostes, o que é Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa, os apóstolos estão reunidos com Maria numa salinha chamada cenáculo, e sobre eles estão rezando e vem o Espírito Santo, em forma de fogo. E esse Espírito Santo que vem sobre Maria e os apóstolos faz com que eles comecem a pregar em línguas diferentes, cada um numa língua diferente, e todos aqueles que falavam outras línguas entendiam, percebiam a pregação na sua própria língua. Então, é a própria ação de Deus. Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Deus é 3 em 1, né? O Espírito Santo, ele vem sobre os apóstolos e os apóstolos começam a pregar as coisas de Deus, o reino de Deus. A partir daí se funda a igreja ali se inicia. E os cristãos, vocês podem ler em Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro que vem na sequência dos 4 evangelhos, no Novo Testamento, como é que os apóstolos, o que eles faziam, como eles se reuniam. Então, se montou um encontro regular para que eles pudessem receber a palavra, compartilhar a palavra e sair para evangelizar. Né? Aqui eu falo um pouquinho da mensagem, né, que a gente tem, aquele que crê e for batizado será salvo, que eu falei na palestra anterior, sobre está no último capítulo lá de São Marcos. Essa aí qual que é a missão da igreja. Né? Bom, e aí os cristãos eles começaram a se reunir. Essa reunião se formou o que a gente conhece hoje como missa. Né? E aí uma coisa interessante, no costume judeu, vocês vão lembrar que Jesus ele se encontrava nas sinagogas, né? E ele lia as passagens e explicava, assim como outros rabinos. Então, os judeus tinham o templo, Jerusalém, onde eles levavam os sacrifícios, as ofertas, que eram os animais eram sacrificados no altar, e a gente tinha as sinagogas, que era onde Jesus e outros rabinos explicavam a palavra. Né? Então, esses dois momentos que os judeus tinham, os cristãos juntaram em um, que é a missa. Né? Então, na missa, nós temos tanto a liturgia da palavra, né? Onde são feitas as leituras e a explicação, que o padre nos faz na homilia, e a gente tem a liturgia eucarística, que é o sacrifício. Enquanto os judeus sacrificavam animais, na missa a gente revive o sacrifício de Cristo por nós. E aqui, então a missa, o que ela é? Ela é uma mistura de vários conceitos, mas ela é um encontro dos cristãos para celebrar e renovar o sacrifício de Jesus. Então, nesse momento, Jesus novamente se entrega por nós. Tá? Então, ali na missa, volta-se exatamente a cena onde Jesus é morto, entrega a sua vida livremente para que os nossos pecados sejam perdoados. Por que a gente deve ir à missa? Primeiro, porque você recebe Cristo, o próprio Cristo, Cristo real. Então, no momento em que a gente recebe Cristo, eu estou na missa, eu estou celebrando, Deus se faz presente,
e eu recebo o próprio Deus dentro do meu coração, né? Depois, ali é o momento onde nós encontramos a nossa própria família de fé, né? Nós encontramos outras pessoas que caminham conosco. Então, é um momento onde a gente é comunidade, onde a gente está junto caminhando para Deus. Mais uma razão, nós estamos indo para a casa de Deus. Da mesma forma como a gente vai para a casa de um amigo, nesse momento nós vamos para a casa de Deus. E o próprio Deus nos recebe. O próprio Deus nos ele nos recebe e a gente vai lá para se oferecer, né? Para estar junto com ele. E o que eu faço? Você faz tudo que você faz com um amigo, tudo que você leva com amor. Você reza, você pede, agradece, chora, você convive com outras pessoas, aprende, ensina, é amado, se percebe como filho de Deus, você se relaciona. Na verdade, a gente vai encontrar a nossa comunidade de fé, que vai ser a nossa família do céu. É isso que a gente faz na igreja. Tá? Então, a missa ela tem uma importância enorme, primeiro, porque ela é um momento em que nós, cristãos, nos reencontramos. Segundo, eu recebo o próprio Cristo dentro de mim na Eucaristia, né? E ele me dá força para eu viver a vida aqui e para eu chegar no céu, né? De forma prática, a missa é dividida em 4 partes. Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Então, muito fácil, 4 partes. Mas a missa é super, super profunda. Realmente daria para falar 1 hora e pouco sobre missa aqui, fácil, por cima, né? Mas só para dar uma ideia para vocês de quão profunda é a missa. Quando vocês entram na igreja, vocês fazem o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá bom? Quando você faz isso, olha a profundidade que tem esse ato. Você está traçando sobre você a cruz de Cristo. Você está fazendo isso em nome da Santíssima Trindade. Você está abraçando a cruz de Cristo na sua vida em nome da Santíssima Trindade. Só isso, só essa ação de você conscientemente fazer o sinal da cruz já te traz graças enormes. Por quê? Você está reconhecendo que Cristo morreu, que ele deu a vida por você, que você quer ser herdeiro desse amor, que você está se vinculando a ele, aceitando o sacrifício dele, trazendo isso para a sua vida e chamando a Santíssima Trindade como testemunha. Isso eu peguei o sinal da cruz. A missa inteira ela é extremamente rica desses sinais e dessas verdades. Então, o nosso corpo e nós vamos nos relacionando com Deus de uma forma sensacional. A missa, gente, é sensacional. Não percam missa, assistam missa, se possível, todos os dias. De domingo, nem pensar em perder missa. Se você não sabe qual é a sua paróquia, descobre. Se você mora perto da Brasil, venha nas missas da Brasil. Tem ótimas homilias, se bem que não é o principal momento da missa, mas tem homilias muito bem preparadas, né? Então, assim, é bom que vocês participem, porque é o caminho que Deus deu para a gente chegar a ele, tá bom? Eu vou colocar aqui, rapidamente eu vou passar também, posicionamento, né? Porque às vezes a gente vai em missa, a pessoa não sabe se fica de pé, se senta, se levanta, né? E é importante que a gente saiba para que o seu corpo também reze, né? Então, na missa, assim, linhas gerais, a missa se vê de pé, ponto. Quando é que senta na missa? Se senta nas leituras. Por quê? Porque a posição é mais confortável para você prestar atenção. Ou em momentos que não é necessário ficar de pé. Assim simples. E tem um momento que você ajoelha, que é na consagração. E depois, quando você recebe a comunhão para rezar. Mas a missa, ela é celebrada, você em pé. Por quê? Respeito a Deus. Sempre que você orar, é de pé. Depois que Jesus foi consagrado e está no altar, é de pé, todo o tempo, se não ajoelhado. Tá? Então, assim, isso é o simples da missa. Agora, eu vou passar com vocês as partes, que são rápidas, mas vocês vão ver o bonequinho aí do lado, tá bom? Então, nome do Pai, ato penitencial, o que é, né?
aqui nos ritos iniciais, o que é o ato penitencial? Nós pedirmos perdão a Deus. Imagine que você vai na casa de alguém e você está brigado com essa pessoa, você se afastou da pessoa, ou você quer o nosso pecado, né? Ou você, de alguma forma, deixou a pessoa triste. A primeira coisa que você faz, putz, desculpa. Desculpa porque eu fiz isso, desculpa. Porque a gente pede, nós pedimos perdão a Deus, para que Ele nos perdoando, nós estejamos preparados para participar da missa, né? Aqui, esse ato penitencial, ele nos perdoa dos pecados leves. Os pecados contra os 10 mandamentos, não, a gente precisa confessar, tá? Que a gente chama de pecados mortais, tá bom? Esses aqui são veniais, são pecados leves, que a própria missa, a própria oração da missa com fé nos perdoa. Então, aqui no ato penitencial, a gente reconhece os pecados, depois a gente recita o glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, onde a gente reconhece Deus como Deus, dá glória a Deus, se alegra com Deus, Deus é o nosso Salvador e nosso Redentor, né? Então, esse é um momento de alegria, né? De reconhecimento de quem é Deus. Então, a gente se posiciona, primeiro pede perdão, depois se coloca como alguém que adora a Deus. E toda a parte tem uma oração final da parte. Então, a primeira parte tem essa oração da coleta, que é uma oração de todas as nossas intenções são oferecidas. Não é coleta de dinheiro, é coleta de intenções. Então, se você vai rezar pela sua tia Mariazinha, pelo seu vizinho Antônio, pelo motorista do táxi que você pegou, o Godofredo, é nesse momento que você coloca as intenções, tá bom? Bom, terminamos os ritos iniciais. Liturgia da palavra. Leituras. A gente vai ouvir as leituras e vai prestar atenção nelas. O bonequinho está sentado. Então, a primeira leitura, normalmente, é o Antigo Testamento. Temos o Salmo, temos o Novo Testamento, né? Que são as cartas ou Atos dos Apóstolos. E depois nós temos o Evangelho. O bonequinho ficou de pé. Por quê? Palavra de Cristo. Quando é palavra de Cristo, a gente fica de pé. É Deus falando conosco. Respeito, de pé. Aí o padre vem e faz a homilia, ele junta tudo, traz para a nossa vida como Cristo fazia à época. O padre vem, junta as leituras e traz para a nossa vida o entendimento daquilo que foi lido. Tá bom? Traz uma mensagem, enfim. Na sequência, nós temos a oração do credo. A oração do credo, pessoal, provavelmente todos vocês sabem, ela é uma oração tão importante, e a gente não dá muita importância para ela, mas ela fala de tudo aquilo que nós acreditamos. A fé católica acredita. Tudo que ela crê. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na emissão dos pecados. Tudo que a igreja acredita é dito nessa oração. Recitem essa oração. Rezem essa oração. Ela é como se fosse o hino do católico. Ela diz em tudo que você acredita. No hino do Brasil, você não diz lá que você está disponível para morrer pela pátria, que você está com o braço forte, etc, etc. Aqui você diz tudo aquilo que você acredita. É o nosso hino, tá bom? Muito bem. E aqui terminamos com a oração dos fiéis, onde a gente reza pelas necessidades da nossa cidade, do nosso país, da nossa família, enfim, de todos. Terminamos a segunda parte, vamos para a terceira, considero a principal, aonde nós vamos reviver a morte. Jesus se oferece novamente por nós para nos salvar dos nossos pecados. Então, a gente faz o ofertório, aqui sim, você tem lá a contribuição de dinheiro, mas mais importante até que o dinheiro, né, um não substitui o outro, mas você colocar a sua vida no altar, você oferecer a sua vida para Deus, para que Deus seja parte da sua vida, do seu cotidiano. Então, esse é o momento onde se leva o pão e o vinho, que é o trabalho do homem e da natureza, para Deus, para que Deus o transforme no seu próprio corpo e sangue. Então, é muito bonito o homem dando para Deus o fruto do seu trabalho e Deus abençoando e se fazendo presente, né? Depois, nós temos a oração eucarística. Na oração eucarística, se faz a preparação para o grande momento em que Jesus vai transformar o pão e vinho em corpo e sangue de Cristo, chamada transubstanciação. O nome é comprido, mas não quer dizer que ele muda a substância, né?
Deus vai se fazer concretamente presente. Então, nesse momento, de novo, estamos de pé, todas as orações a gente está de pé, e nós temos a oração do santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Sabe de onde vem? Se vocês lerem o Apocalipse de São João, tem um momento no livro que São João é levado aos céus e tem a visão dos céus. Quando ele chega nos céus, ele vê um monte de anciãos em volta do Cordeiro, que é Cristo, de Deus, rezando exatamente essa oração. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Ele viu isso no céu, isso é parte da nossa missa. No momento da missa, o céu e a terra se juntam. A missa é muito santa, ela é muito legal, ela é muito boa. Assim, não dá para não assistir missa, gente, não dá. Bom, depois do santo, a gente tem a própria consagração, que é onde o padre ele fala repete as palavras do próprio Cristo, né? A gente está ajoelhado, né? Tomai e comei todos vós, este é o meu corpo, será entregue por vós, tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Nesse momento, o padre repete o que Jesus fez. E ele diz, fazer isso em memória de mim. Por isso que a gente repete. E é o momento mais importante da missa, porque ali Cristo se faz presente no corpo e no sangue, que nós vamos receber na comunhão. Antes da comunhão, a gente reza o Pai Nosso, que foi a oração que ele nos ensinou, e a gente recebe o corpo de Cristo. E nesse momento que você recebe, você está em uma união física com Deus. Nenhum dos apóstolos recebeu isso. Todos eles viam a Cristo, entendiam mais ou menos, foram entender melhor com o Espírito Santo, mas nesse momento que a gente já entende, já tivemos uma palavra, já nos foi explicada, e a gente comunga, faz uma união com Deus, é um momento onde a gente encontra com o nosso Criador, com o nosso Salvador. Então, perder isso por qualquer outra razão num domingo não faz sentido. Não é coerente. O filho de vocês precisa ver vocês fazendo para que ele também faça, para que ele também caminhe nesse caminho do céu. Tá bom? Temos a oração pós-comunhão, terminamos a terceira parte, e na parte final, a gente tem a oração final, alguns avisos, a bênção e a missa. Olha que interessante. Missa vem do verbo em latim missere, que quer dizer envio. Então, as pessoas não vão à missa, elas são enviadas, elas se reúnem, comungam, compartilham a palavra, recebem Deus e elas são enviadas, elas são missadas, né? Como se fosse, elas são enviadas para levar essa palavra. Qual que é a missão da igreja? Levar o evangelho até os confins da terra. Quem crer e for batizado será salvo. É isso que a missa nos diz. Vai e leva essa palavra para os meus irmãos. Gente, desculpa, eu corri um pouco no final. Acabou sendo super longo, porque caiu a conexão. Peço desculpas a vocês. Convido a todos, não deixem de ir à missa hoje. Muito importante. No próximo domingo, em todos os domingos. Ah, mas eu vou viajar. Ótimo, para onde você viajar tem igreja. Eu cheguei uma vez, eu estava na Inglaterra, eu fazia exportação, e eu não sabia, fui em uma cidade qualquer lá, eu falei, onde é que tem igreja aqui? Tem só em tal lugar, missa católica. Mas tá bom, peguei um táxi, a época era 60 ou 80 libras. Aí, conversa com o taxista, né? Fala, o senhor vem aqui e tal. Eu falei, eu só vou à missa. Mas o senhor deve ser muito, muito fervoroso, hein? Para gastar aquela grana toda para ir à missa, né? E a gente vê a importância que a gente deve dar a receber Deus, né? Então, gente, fiquem com Deus. Peço mais uma vez desculpa pelo atraso, pela queda que a gente teve de energia.